Nós vamos então, Caio e Thaís, depois da nossa conversa com o senador Espiridão Amin, um dos 12 parlamentares que integram a referida Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, nós vamos para um outro assunto, hoje ocupou todas as manchetes também, além do escândalo envolvendo aí a ABIN. O Banco Central confirmou as expectativas, cortou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual e indicou novas quedas. Lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve o índice. Reportagem de Saulo Tiossi. A decisão do Banco Central americano veio em linha com as expectativas do mercado e manteve os juros entre 5,25% e 5,5%. É a quarta reunião seguida em que o Federal Reserve decide prolongar o maior patamar dos últimos 23 anos, mas desta vez mostrou um pouco mais de segurança em relação ao cenário econômico. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. The unemployment rate remains low at 3.7%. Powell disse ainda que os preços se mantêm sob controle, mesmo com a economia aquecida, mas longe da meta de cerca de 2%. O Fed sinalizou que não é apropriado baixar os juros até ter mais confiança de que a inflação caminha de forma sustentável para a meta. So we have 6 months of good inflation data. The question really is, that 6 months of good inflation data, is it sending us a true signal that we are in fact on a path, a sustainable path down to 2% inflation? That's the question. O recado derrubou as expectativas de um primeiro corte para a próxima reunião em março. A maioria dos agentes do mercado passou a contar com o primeiro movimento no encontro de maio. O Banco Central brasileiro, que foi o primeiro no mundo a subir os juros, inaugurou o movimento de queda e segue na trajetória. Nesta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária fez o quinto corte seguido na Selic de 0,5 ponto percentual, levando a taxa para 11,25% ao ano. Em comum com a economia americana, o Brasil vive um cenário de crescimento, sem pressão inflacionária. Em 2023, o IPCA se manteve abaixo do teto da meta pela primeira vez em 2 anos, mesmo com a alta do PIB e com a menor taxa de desemprego desde 2014, de 7,8%. A inflação deve continuar caindo, mas num ritmo mais lento, segundo os diretores do comitê. Esta conjuntura deu ao Copom a segurança de continuar reduzindo os juros no mesmo ritmo nas próximas reuniões, confirmando as expectativas do mercado. Segundo o Boletim Focus, a estimativa é de que a Selic termine 2024 em um dígito, 9%. Entre os obstáculos até lá, o Copom chama a atenção para uma maior resistência da inflação de serviços e alerta sobre o cumprimento das metas fiscais. Ainda no comunicado desta quarta-feira, o BC manteve a leitura de um cenário global desafiador, o que exige cautela e moderação na condução da política monetária. Está conosco agora, participando da roda aqui do WW, Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central. Tony, muito obrigado pela disposição de participar aqui da nossa roda. Boa noite. A Thaís, ela achou um título ótimo para comentar, analisar, mas eu queria ver o que você acha do título que a Thaís encontrou para o que aconteceu hoje. Os bancos acertaram sobre aquilo que eles não sabiam. Belo título, gostei. Tá vendo? Eu já ganhei o apoio do entrevistado, tá vendo, Tony? A ideia, Tony, é dizer o seguinte aqui, os bancos centrais navegaram sob períodos de muita incerteza, não surpreenderam, foram mantendo, especialmente o Banco Central brasileiro, foi mantendo a mesma trajetória e acabou acertando. Quer dizer, hoje a inflação segue a meta sem gerar estragos nas economias. Esse era o sentido da análise, que agora a gente quer te ouvir. Eu já escrevi que a grande surpresa de 2023 foi aquilo que não aconteceu, né? Não aconteceu uma recessão na economia americana e nem uma forte desaceleração na economia brasileira, apesar de ambos os bancos centrais ter subido suas taxas de juros de uma maneira muito forte, né? Então, é notável que há vários paralelos entre a economia americana e a brasileira, né? Ambas as economias estão crescendo mais do que o mercado esperava. Ambas as economias têm taxas de desemprego abaixo daquilo também que era projetado pelo mercado, e ambas as economias estão tendo taxas de inflação caindo também mais rapidamente do que o mercado esperava. Então, essa tese, né, do chamado pouso suave
né, está acontecendo, de uma certa maneira, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E ambos os bancos centrais, né, em posturas um tanto diferentes, até pelo fato, como foi notado na matéria, que o Banco Central brasileiro começou a subir os juros bem antes do Fed americano, então, portanto, a gente já tem o privilégio de começar a cair os juros, mas ambos os bancos centrais, apesar de tudo isso, estão tendo uma postura bastante cautelosa em termos de queda de Selic, né? Hoje o Fed meio que retirando a ideia que haverá um corte de juros em março, que era uma expectativa de vários agentes de mercado, uma das razões pelo qual a Bolsa Americana fechou em queda, e o Banco Central continuando, né, nessa atuada de meio ponto por reunião e sinalizando que deve continuar nesse ritmo nas próximas reuniões. Tony, alguns dos comentaristas internacionais parecem assinalar que os central bankers, essa raça tão especial, central bankers, realmente é um tipo, não está em extinção, ao contrário, parece que eles conseguiram o grande feito do perfect lending. Não sei se é um perfect landing, né? Mas realmente surpreendeu. Acho que tem um debate muito intenso hoje na academia, né? entre os policy makers, enfim, de por que a gente está tendo esse final feliz, né? Esse final aparentemente feliz. A história não está totalmente contada, né? O próprio Powell, na sua conferência de imprensa, foi perguntado se ele já dava o pouso suave como fato. Ele disse que não, então acho que é verdade, a gente tem que ter um pouquinho de cautela em cantar a vitória, mas de qualquer maneira, certamente, frente à expectativa do mercado, inclusive a minha, eu realmente achava que ia ocorrer uma recessão na economia americana no ano passado, frente a essas expectativas, né, tanto a economia brasileira como a americana estão indo bem melhor do que esperado. Então, a gente está meio na reta final. Os bancos centrais estão um pouco cautelosos. Eu acho que há argumentos, por exemplo, nos Estados Unidos, para você já ter um corte de juros em março. O Banco Central vendo uma economia que está crescendo bem, né, as últimas indicações, a economia cresceu mais no quarto trimestre, nos Estados Unidos, 3,3% anualizado, está crescendo ao redor de 3% nesse trimestre, dos dados que nós já temos. Então, dado que a economia está indo bem, eu acho que o Fed se sente mais confortável, meio que jogar a bola para frente e esperar até a reunião de maio. Enquanto no Brasil, também a economia está indo bem, eu acho que a expectativa de crescimento para esse ano deve subir, como nos últimos anos, começando muito pessimista e subindo ao longo do ano. O mercado de trabalho está indo bem, quer dizer, está desacelerando, é verdade, né? Mas também está indo, eu acho, melhor do que esperado. O Banco Central vai continuar nesse pace aí de 0,5%, até pelo menos chegar na Selic de 10%. Aí, quando chegar em 10%, eu acho que vai ter uma discussão mais séria sobre o que fazer. William, eu queria trazer aqui os pontos de alerta, né, os pontos de atenção. Nos dois casos, nos dois países, há problemas fiscais graves a serem enfrentados, né? A diferença é que os Estados Unidos emite dívida em moeda forte, a gente não, mas a dívida brasileira, pelo menos, é nacional, né? Está na mão de quase 90% de brasileiros e ela é em real. Mas os dois problemas são enfrentados pelas economias. A diferença é que a maturidade do Banco Central americano, o Jeremy Powell, por exemplo, nem trata, o Banco Central não trata de questões fiscais, porque ele deixa isso para os republicanos. Exato. O mandato deles e a percepção do mandato do Banco Central é muito maduro, né? Tanto que temos um presidente de Banco Central lá que fica 1h30 respondendo a perguntas abertas dos jornalistas sobre tudo, né? E, inclusive sobre aquilo que ele não fala, né? Então, é uma maturidade muito grande da convivência com o Banco Central. Aqui no Brasil, o Banco Central ele se mistura mais. A gente tem pouco tempo de um Banco Central independente, ainda demora para construir essa relação e o que hoje é uma percepção, mas uma relação com a independência. Mas ele é chamado a pontuar riscos fiscais
e no Brasil é uma correlação muito forte entre o aumento dos gastos e a resposta inflacionária, mas o Banco Central aqui é chamado a se posicionar. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção, por mais que o Banco Central esteja acertando no ritmo ou na leitura da conjuntura, ele vai ser chamado a se colocar ali diante dos problemas que o Brasil vai enfrentar nas contas públicas. Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. E o último ponto qual é o espaço para os bancos centrais errarem. Se errar, o Tony disse aqui, vai chegar em 10% e vai parar para perceber. 10% ou 9% para um país que caminha para uma inflação de 3, 3,5% é uma taxa muito alta. É uma taxa real muito alta. É uma taxa ainda muito restritiva. Então, Tony, só para a gente terminar aqui, eu queria, não sei como é que está o tempo aqui, mas queria te ouvir sobre isso, o efeito desses juros, desse overshooting dos juros, não provocou recessão, mas a manutenção de uma taxa de juro real forte no Brasil, ou alta no Brasil, por 1, 2 anos, provoca o quê na economia brasileira? Bom, eu acho que são dois debates, né? Que tem o debate do qual será a taxa terminal, né? O mercado, como disse a matéria, projeta 9%. Eu particularmente acho que a taxa vai chegar abaixo de 9%, até pelo fato que o Banco Central hoje, nosso Banco Central, está indo mais devagar, né? De uma certa maneira, como foi no último ciclo de queda, que, né, começou em 2016, que também foi um ciclo onde o Banco Central da época foi um pouco mais devagar do que deveria, isso acaba contribuindo para você poder ter uma taxa terminal menor. Tá? Então, eu particularmente acredito que a gente vai ter uma taxa menor do que os 9% hoje projetado pelo mercado. Acho que isso é uma taxa relativamente pessimista, né? Obviamente, isso pressupõe, né, que a gente tenha, de fato, esse final feliz internacional, né, como o Fed está acreditando e o mercado está apostando. Mas é verdade, né? O Brasil convive com taxas reais de juros altas por, né, muitos anos, várias décadas, e eu acho que isso certamente tem a ver em grande parte, né, pela questão fiscal. Então, mais que é um ponto notado, né, no comunicado, será também frisado na ata, né, mais que o governo consiga, de fato, chegar perto daquilo, né, que é desejado, pelo menos pelo ministro da Fazenda, dentro do governo, que é chegar perto de um déficit primário perto de zero, né, uma posição primária zerada, né, mas isso vai ajudar tanto o Banco Central na queda de juros, mas também aquilo que é mais importante para a economia como um todo, né, que é a taxa de juros ao longo da curva, né, que é onde você precifica operações tanto para empresas como para os consumidores. Agora, para a Thaís, assim, principalmente, o Roberto Campos Neto está, enfim, entrando na reta final, né? Ele sai no final do ano, acho que é novembro, outubro. Dezembro. 31 de dezembro. 31 de dezembro. A saída dessa peça e a entrada de uma peça, muito provavelmente muito mais alinhada à política econômica do Haddad, ao Palácio do Planalto, tende a mudar alguma percepção? Tende a ser uma grande preocupação do mercado. Agora, sim, vai depender muito de como a gente chegar lá, né? O Tony falou aqui de uma trajetória possível. Se chega no final do ano, o Brasil conseguiu atravessar 2024 com algum crescimento, com a inflação sob controle, com a taxa de juros conseguindo cair sem um ambiente de risco, ele entrega um Banco Central com a engrenagem muito acertada. Então, se o Lula escolher um nome muito fora, né, o que a gente vai saber mais para frente, se ele escolhe um nome que não é tão reconhecidamente ortodoxo e por aí vai, ele pode até gerar algum desequilíbrio no Banco Central, mas demora, porque a engrenagem da política monetária, e ela tem defasagem, ela demora para exercer efeitos, a engrenagem da política monetária ela vai estar engessada. Havia uma expectativa, por exemplo, que a ida de Gabriel Galípolo para o Banco Central já ia gerar logo uma mudança, e não mudou e não vai mudar, assim como não mudou com a chegada dos dois nomes lá, né? Quanto mais equilibrada tiver a decisão, a leitura, o diagnóstico e a decisão do Banco Central, mais difícil é qualquer pessoa que chegue lá muda o rumo. Agora, consegue mudar e provoca estrago. Só um comentário rápido, eu acho que vários governos já aprenderam que com o Banco Central não se brinca. Você acabou de dizer que vários governos já aprenderam que com o Banco Central não se brinca e também não se briga?
Briga é outro assunto, né? Como a gente vê até no caso americano, né? Lembra a tortura que o Powell passava quando o Trump era presidente. Então, brigar com o Banco Central, na verdade, é quase normal. Mas tem uma grande diferença entre você, retoricamente, ficar, né, pedindo juros mais baixos, culpando o Banco Central por isso, aquilo. Eu acho que isso, na verdade, faz quase parte, né, do jogo político. Tem uma grande diferença entre isso e você, de fato, né, fazer interferências mais pesadas no Banco Central, colocar gente que não tem compromisso, né, com o mandato que o Banco Central recebe da sociedade. E, né, a gente pode só olhar o que aconteceu com alguns vizinhos nossos nos últimos anos para ver que quando você brinca com o Banco Central, o que segue é a tragédia. Tony, eu queria seguir na linha que você já havia sugerido anteriormente, na sua penúltima intervenção. Quando você desenha um cenário da economia brasileira de 2024, salta um pouco aos olhos o pouco que você se referiu, por exemplo, à política fiscal. Você acha que ela é um problema que não lhe tira o sono esse ano? Não, eu acho que todos os brasileiros deviam ficar um pouquinho sem sono com a questão fiscal. Mas eu acho que, enfim, eu acredito que tem um compromisso do ministro da Fazenda de realmente entregar uma posição fiscal mais perto do equilíbrio possível. Obviamente, isso vai depender de vários fatores. A gente sabe que ele não tem o total apoio dentro do partido dele, nem do governo. É parte do que eu sempre saliento, né? Eu acho que há um debate entre uma ala populista dentro do governo, que acha que gastar mais é sempre bom, que déficits fiscais não são problemas, e tem uma ala mais pragmática, né? E você tem esse debate, né, meio que contínuo dentro do governo em relação a isso. Enquanto o Haddad, né, leva, em geral, a melhor nesse debate, eu fico relativamente mais tranquilo. Não eu acho, né, eu acho que poderíamos ter uma posição melhor fiscal, né, uma ênfase maior na qualidade, no controle de gastos e não tanto no crescimento da receita, mas não é uma situação de crise, né, como a gente viveu em 2015, por exemplo, quando eu estive no Banco Central. Então, isso me deixa um pouco mais tranquilo. Obviamente, esse debate pode mudar, você pode ter um enfraquecimento do Haddad, etc. e tal, mas, pelo menos, por enquanto, não parece isso ser, vamos dizer, o caso básico, né, que a gente deve precificar e esperar, pelo menos para o ano de 24. Chegando mais perto da eleição, aí a gente tem que ver.